E, Alexandre, porque com aval do presidente Jair Bolsonaro, o Congresso derrubou um veto do próprio presidente para anular dívidas tributárias de igrejas. O valor é de R$ 1 bilhão e 400 milhões de reais nos próximos 4 anos. Com isso, as igrejas seguirão sem pagar contribuição social sobre o lucro líquido e terão as dívidas acumuladas com esse tributo perdoadas. Alexandre, como é que você avalia essa decisão do Congresso que contou com o aval do presidente? Pois é, o presidente vetou, né? O presidente vetou porque ele tem 29 anos de praia legislativa, não ia cair nessa, né? Pôs-se lá, a oposição devia estar esperando, epa, aí vai vir a manchete, presidente beneficia seus eleitores, né? Os cristãos de um modo geral, né? Vai beneficiar seus eleitores e vai cometer um crime de responsabilidade previsto no artigo 85 da Constituição, que ele não pode criar uma despesa sem dizer de onde é que vai tirar o dinheiro, né? Isso aí não é exatamente uma despesa, é uma omissão, uma retirada de receita, né? 1 bilhão e 400 milhões. Aí ele vetou, claro, né? Com 29 anos de praia, vetou. Ele disse, olha, vocês façam o que quiserem. Aí chegou lá no Congresso, o veto foi derrubado e está vigorando essa dispensa de pagar certos tributos, né? Porque a dispensa geral, as igrejas são isentas, né? Mas a dispensa de pagar certos tributos. Mas teve outro caso de veto, que o presidente vetou e a Câmara manteve o veto, e até tenho aqui a votação 292 votos a 169, o que foi o marco legal do saneamento básico, muito importante, que puseram lá que as atuais estatais que fornecem água e esgoto para os municípios podem ter revalidadas por mais 30 anos a sua concessão. E o presidente vetou isso e o veto foi mantido. Ou seja, de agora em diante, os municípios estão livres para saber quem vai oferecer o melhor serviço de água e esgoto para eles. Se são as atuais empresas estatais ou se vai abrir licitação, aliás, vai abrir licitação e podem entrar as atuais empresas estatais e outras empresas privadas. É um avanço aí no marco do saneamento básico do Brasil, que é algo que está precisando, né? Porque ainda tem muita gente sem esgoto e sem água nesse país. Alexandre, o Brasil completou aí 2 meses de vacinação contra a Covid-19 e até agora mais de 14 milhões de pessoas foram imunizadas, né? Esse número representa pouco mais de 5% da população. Como referência, durante a campanha de vacinação contra a gripe, em março do ano passado, 1 milhão de brasileiros chegaram a ser imunizados no único dia. Alexandre, o Brasil sempre foi reconhecido como um dos países com maior cobertura de vacinação realizadas aí no mundo pelo sistema público de saúde. Por que esse cenário mudou, Alexandre? Pois é, exatamente por isso. A vacina já chegou mais tarde, né? Está sendo vacinada em escalonamentos. Vocês viram aí a confusão que foi. O Supremo toda hora interrompendo os trabalhos, se metendo, né? Todo mundo querendo se meter nisso, politizou, né? Eu vou cansar de falar nisso, nessa politização, nessa tentativa de usar o coronavírus como um cavalo de Troia, né? Tem a eleição do ano que vem, tudo isso atrapalha. Mas nós temos sim a velocidade, acabei de falar, somos o 5º do mundo, embora não estejamos produzindo nossa própria vacina de origem brasileira, né? Como aquela do alemão, né? Que está sendo processado porque fez teste na sua família e nos seus funcionários sem autorização da agência de lá, mas produziu uma vacina que é fácil de se adaptar a novas cepas. Essa é uma outra questão, né? Nós temos que ver que antes, Kenzo, nós tínhamos vacinas testadas, né? Nós tínhamos vacinas testadas, vacinas já comprovadas, já usadas, já seguras, né? Aí é fácil, aí vai a vacina, né? Agora não,
As vacinas que estão sendo aplicadas aqui no Brasil são experimentais, né? Nós estamos numa transição, nós ainda estamos olhando para isso, né? Correndo atrás, foi uma velocidade enorme, né? E nós, que eu não sei se é teimosia, se é negacionismo, o que é, nós não atacamos o mal quando ele começa. Nós queremos, a vacina, claro, vai impedir que o mal chegue, né? Mas se a gente atacasse o mal quando ele começa, já teríamos menos sofrimento pelas mortes e menos sofrimento pelo corte de renda e de salário. Enfim, essa politização atrapalha, né? E as vacinas não são como aquelas em que se aplicava 1 milhão de doses por dia. Chega a vacina, todo mundo conhece, vai em frente, né? Vacina conhecida, testada, né? Cada uma delas já foi testada em milhões de pessoas, né? A fase 3 do teste de uma vacina precisa de dezenas de milhares de pessoas sendo testadas para anotar as coisas, mas não houve tempo para isso, né? Tá essa correria porque não houve tempo. E como é que você avalia a decisão do Banco Central e quais os impactos a economia do Brasil vai sentir com essa decisão? Bom, vamos nessa. Em primeiro lugar, estava em 14,25% em julho de 2015. Foi a última vez, né, que subiu de 13, pouco para 14,25%. Depois, pouco a pouco, aí não subiu mais, depois começou a descer. Desceu até 2% e agora subiu, surpreendendo o mercado não esperava tanto, 2,75%. Né? Tudo isso, os argumentos, né, porque há uma expectativa de inflação, e ela precisa ser amortecida, há esse desgaste da moeda, né, o câmbio, há o desequilíbrio fiscal provocado pelos gastos extraordinários com a pandemia, né, e há o endividamento que subiu também por causa dos gastos extraordinários com a pandemia. O IPCA dos últimos 12 meses está aqui em 5,2%, e a não é 3,75%. O índice de crescimento, o IBC-BR, né, lá do Banco Central, deu em janeiro um crescimento da economia de 1,4%, mas isso é inferior a janeiro do ano passado. Então essa é a situação dentro da qual se cuidou de proteger a moeda e de evitar o desgaste da moeda, que se chama inflação. Agora, é preciso fazer um alerta nisso aí, né? Qual é a prioridade de um país? É o crescimento, a prosperidade ou é a política monetária em si? A política monetária é um meio para o crescimento. A política monetária não deve tolher o crescimento. Tem que haver uma dosagem muito, muito cuidadosa. Vejam só o que a China fez, né? A China, nós em 1973, eu acompanhei isso, era repórter de economia do Jornal do Brasil, o Brasil cresceu 14%. Né? No ano seguinte, o nosso PIB era $1.004. O PIB chinês era de $160. Desculpem, o PIB per capita, $160. Ou seja, o nosso PIB era 6 vezes o chinês. Hoje o chinês é 8 vezes o nosso. O que fez o chinês? Bom, o chinês... Bom, começar que explorou praticamente mão de obra escrava. Depois chegou o Deng Xiaoping e disse que não importa a cor do gato, tem que pegar o rato. Botou a ideologia de Marx de lado e pegou a ideologia de Confúcio, que é a prática, né? E aí, na prática, aplicou, né, em primeiro lugar, formação, educação, e está aí a China, segunda economia do mundo. A China olhou muito para o crescimento e para distribuir a renda, né? Não deve ter ficado assim só de olho na política monetária. Então, decisões como essa de tirar 10% do imposto de importação de bens de capital, que é aquela máquina moderníssima que vem equipar as fábricas brasileiras para
fazerem seus produtos, né? É a modernização da indústria facilitada, assim como bens modernos da área digital, que também perderam 10% de imposto de importação. É um estímulo, né? É um estímulo, mas também tem que... aí cai um pouco a arrecadação, é claro. E essas quedas de arrecadação têm que ser resolvidas pela reforma administrativa. Aí há uma solução estrutural. Reforma administrativa diminui o custo do Estado, que é um custo do Brasil muito pesado. Aliás, o Estado é muito pesado para o empreendedor brasileiro. O Estado atrapalha o empreendedor brasileiro, inclusive a justiça, como esse caso lá do fogo de chão lá em Toledo. Desestimula. E é tudo que não se pode. É tudo que o departamento de marketing do coronavírus quer, impor pessimismo, tristeza, cabeça baixa, né? Quando a gente sabe que aqueles 14% de crescimento do PIB em 73 foi entusiasmo, foi otimismo. Então, aproveito essa oportunidade, né, para a gente pensar sobre a política monetária versus o crescimento, a prosperidade do país. Não é a prosperidade do país, do Brasil, não, é a prosperidade de cada um de nós, de cada uma de nossas empresas, de cada um dos nossos empregos, de cada uma de nossas vidas. Isso é prosperidade.